Olá, Ação e Cidadania no Ar. O programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. Gente que faz a diferença em busca de um mundo melhor. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do Instituto Fazendo História, que atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes acolhidos. E para falar sobre o Instituto, eu recebo aqui no estúdio a Débora Vigevani, coordenadora do programa Fazendo Minha História. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Carol, pelo convite. Ótimo estar aqui com vocês. Recebo também a Mônica Vidiz, que é coordenadora técnica do programa Apadrinhamento Afetivo. Seja bem-vinda também, Mônica. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com você. Para começar, Débora, explica pra gente o que é o Instituto, Fazendo História e como que ele surgiu. O Instituto é uma ONG de acolhimento e surgiu em 2005, quando 4 profissionais se reuniram para fortalecer o trabalho que cada uma fazia. Cada uma trabalhava com serviços de acolhimento, mas atuando em frentes diferentes, e entenderam que se elas se juntassem, elas poderiam fazer um trabalho ainda mais qualificado e mais articulado para contribuir com crianças e adolescentes que estavam temporariamente afastados das suas famílias. E, Mônica, qual que é o foco do Instituto? Como é feito esse trabalho? Todos os nossos projetos são desenvolvidos em parcerias com serviços de acolhimento, e a gente também é um serviço de acolhimento a partir desse ano, com o programa Famílias Acolhedoras. O Instituto comemorou 10 anos de existência em 2015 e desde então, desde 2005, o nosso foco tem sido o trabalho com os serviços de acolhimento. E como que é o trabalho que você realiza no Instituto, Débora? Eu sou coordenadora do Fazendo Minha História, que é um dos programas do Instituto, e a gente atua com o objetivo das crianças e adolescentes se apropriarem e conhecerem as suas histórias, para que consigam elaborar esse momento delicado da vida delas. E a gente trabalha a partir da literatura infanto-juvenil e da construção de álbuns com lembranças concretas, com fotos, relatos, depoimentos que elas podem levar para casa quando elas saírem dos serviços de acolhimento. Assim que é feito o resgate da história delas a partir disso. Exatamente, um resgate que é feito junto com um adulto, que durante todo o período de acolhimento fica com essa criança ou adolescente, realizando encontros semanais, individuais. E nesses encontros, através da literatura e através da construção desse álbum, é feito esse resgate e, ao mesmo tempo, esse registro que contribui para que elas ressignifiquem e elaborem as suas histórias. Mônica, através de uma forma lúdica, Sim. que vocês resgatam a história dessas crianças e adolescentes. Sim, porque o lúdico é a linguagem da criança e, no caso do adolescente, a gente também vai buscando estratégias para permitir essa expressão. Em todos os serviços de acolhimento parceiros do Fazendo Minha História, a gente implementa uma biblioteca infanto-juvenil com no mínimo 150 títulos selecionados, e a gente também organiza um esquema para a revelação das fotos, porque as crianças e adolescentes que estão acolhidos, eles precisam ter registrados esses momentos. Muitas vezes são reveladas as fotos do dia a dia, das festas, dos passeios, e também às vezes fotos de momentos anteriores, como com a família e tudo mais. Vocês atendem crianças e adolescentes de qualquer idade? Sim, de 0 a 18 anos. Só que legal. E, Débora, como que funciona esse serviço de acolhimento mesmo das crianças? Você falou que são crianças que estão temporariamente longe dos pais. Como que isso funciona? O serviço de acolhimento é como uma casa. Então, as crianças moram lá temporariamente quando houve uma decisão judicial para que elas fossem afastadas das suas famílias. Os serviços de acolhimento, por lei, podem atender até 20 crianças e adolescentes. E nessa casa, elas fazem tudo que uma criança ou um adolescente que está numa situação familiar faz, que é ali conviver com os adultos, ser cuidado, ter a sua rotina organizada, faz com os adultos as refeições, tem os adultos que cuidam, que dão banho, que levam para a escola, que levam para consulta médica, e funciona, precisa ser o mais próximo possível de uma realidade familiar e de uma casa, como a gente entende mesmo uma casa. Eles continuam com a rotina, que eles tinham no dia a dia, eles não perdem isso, eles estão longe
longe dos pais, mas tem que manter isso. Né? A rotina, de alguma forma, ela muda, né? Mas porque a escola, o dia a dia exatamente, de continua igual. Exatamente. Eles frequentam a escola da comunidade, o serviço de saúde, vão a parques, vão a praças. É uma rotina como a de qualquer criança e adolescente, ou precisa ser dessa forma. Mônica, qual que é a maior dificuldade, né, quando essas crianças chegam lá no Instituto? Certo. Quando as crianças chegam nos serviços de acolhimento, a gente percebe que tem um período de adaptação, afinal, ela está se afastando da sua família, do seu ambiente de convivência. Então, muitas vezes, ela passa por um período de adaptação, quando ela tem que entender o porquê que ela teve que ser afastada de sua família, né? O que gerou o seu acolhimento. Então, as equipes dos abrigos fazem um trabalho para que a criança ou adolescente possa compreender esse motivo e se adaptar naquele novo ambiente, com outras crianças e adolescentes, com outros adultos de referência, e se vincular a esse espaço, a essa nova rotina. No caso, o serviço de acolhimento que a gente executa, que é o Famílias Acolhedoras, a gente trabalha com bebês, e aí a gente também tem um período de adaptação, quando esse bebê ele é inserido em uma família para ser acolhido nela, e também a gente busca explicar para esse bebê os motivos que geraram o seu acolhimento. Acho que o principal nesse início é a adaptação e a compreensão do contexto que gerou o acolhimento. Débora, geralmente essas crianças vão para o acolhimento em quais casos? Os principais casos de acolhimento são negligência, que é um termo bastante genérico e que pode envolver diversas situações, né, incluindo pobreza e miséria. Depois vem responsáveis que têm algum tipo de dependência química, situação de rua, violência física e violência sexual. E ainda temos muitos casos de acolhimento por pobreza, né, por carência de recursos, embora o ECA diga que pobreza não é motivo de acolhimento. Mas hoje em dia a gente sabe que é, né? Sim, a nossa realidade ainda é distante do que a lei diz. E no programa Fazendo Minha História, você resgata, né, a história dessas crianças. É muito difícil no início, porque eu acho que tem crianças, dependendo da situação, que se for violência, por exemplo, que elas devem chegar com muitos bloqueios, né? Elas devem chegar sem querer falar muito, mais quietinhas, tímidas, com bloqueio mesmo de interagir com as pessoas. Sim, eu acho que tem alguns casos extremos como esse, de crianças que chegam um pouco mais fechadas, mas a própria adaptação é difícil, né? Então, para além da questão do que levou ao acolhimento, você está num ambiente com adultos que você não conhece, crianças e adolescentes, é muito desafiador. Então, o acolhimento e a relação afetiva que os adultos estabelecem com a criança é muito importante para que elas, aos poucos, comecem a se abrir, a expressar seus sentimentos, suas dúvidas. É um momento de muita confusão, de muita angústia, de não querer estar ali. Na maioria das vezes a gente percebe que as crianças e adolescentes gostariam de estar com as suas famílias. Então, mesmo que tenha tido uma violência, a realidade que elas conhecem, o que elas estão familiarizadas é aquilo que elas viveram, né? Então, mudar completamente de rotina e de ambiente é realmente bastante difícil. Existe um tempo de acolhimento? Como que funciona isso? Sim, por lei existe um máximo de 2 anos, porque a medida de acolhimento ela é provisória, né? Ela é excepcional e provisória. Então, é a última medida a ser tomada quando existe uma situação aí de risco aos direitos da criança e do adolescente no ambiente familiar. Então, antes do acolhimento, devem ser implementadas diversas estratégias para que a família tenha o apoio necessário e possa, sim, cuidar e garantir os direitos de seus filhos, sobrinhos, netos. Mas a partir do momento que ela é acolhida, no primeiro dia, a equipe, toda a rede deve estar empenhada para que ela possa retornar, e existe um período máximo por lei de 2 anos. Como a Débora falou, infelizmente o que está na lei e o que acontece na prática ainda não está tão alinhado quanto a gente deseja, mas a gente tem visto um ritmo muito mais avançado aí para viabilizar o retorno familiar. Ou quando é o caso, né, quando realmente se verifica que a família não vai reunir as condições necessárias para ficar com a criança e com o adolescente, existe um processo de destituição familiar
que corre, enfim, tem várias etapas para que essa destituição possa acontecer quando a família perde o poder familiar, né, sobre os seus filhos e então a criança é encaminhada para adoção. Então, tudo isso deve ter um período máximo de 2 anos, mas muitas vezes, como são ciclos, muitas vezes de gerações que passam por abandono, por violência, enfim, muitas vezes isso leva realmente mais tempo para que a família possa se reorganizar, se fortalecer e ser apoiada para cuidar das suas crianças. E, Débora, dá para fazer um balanço do trabalho de vocês, né, do número de crianças que já passaram pelo acolhimento? No acolhimento no Brasil, a gente não tem, né, uma estimativa de quantas já foram acolhidas, mas o levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2011 estima que são aproximadamente 35, 40 mil crianças acolhidas no Brasil inteiro. Nós já acompanhamos por volta de 5 mil crianças desde que o Instituto foi fundado e por ano atendemos cerca de 1.000 crianças e adolescentes no programa Fazendo Minha História. Se a gente considerar todos os programas do Instituto, esse número é maior. A gente vai continuar conversando daqui a pouco, né, sobre o trabalho de vocês. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para falar mais sobre o trabalho do Instituto Fazendo História. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho realizado pelo Instituto Fazendo História. Continuo na companhia da Débora Vigevani, coordenadora do programa Fazendo Minha História, e com a Mônica Vidiz, que é coordenadora técnica do programa Apadrinhamento Afetivo. Mônica, vamos falar um pouquinho, né, dos profissionais. Quantos profissionais estão envolvidos, né, no trabalho do Instituto? No Instituto hoje a gente tem 28 profissionais. A gente tem uma maioria de psicólogos, mas temos também assistentes sociais e pessoas envolvidas na administração e no financeiro do Instituto. E, Débora, quais são os locais de atendimento de vocês? A gente faz parceria com serviços de acolhimento de várias regiões de São Paulo e também de fora de São Paulo. Nossas metodologias, elas são muito sistematizadas, inclusive no site tem muitas publicações, né, que descrevem o trabalho que a gente realiza. Então, além de parcerias formais, né, em que a gente, através de um investimento, consegue desenvolver com serviços de acolhimento, tem serviços de acolhimento do Brasil inteiro que se apropriam da nossa metodologia e desenvolvem de forma autônoma. Mas já fomos para estados como Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, para levar o Fazendo Minha História, que é um dos programas do Instituto. E, Mônica, você chegou a comentar já sobre o programa Apadrinhamento Afetivo, né, que você é coordenadora técnica. Conta um pouco mais sobre ele, os principais desafios desse programa. Sim. Ao longo do percurso do Instituto, a gente vem acompanhando o encontro entre pessoas da comunidade e crianças e adolescentes que estão acolhidas e a gente percebe, através desses encontros, o quão positivos e benéficos eles são para as crianças e quanto mais duradouros eles são, maior o impacto. Então, esse programa ele existe para garantir que as crianças e adolescentes que permanecem por mais tempo no acolhimento tenham vínculos duradouros e individualizados. Nesse programa participam prioritariamente as crianças que têm poucas chances de retorno familiar ou adoção e que provavelmente ficarão por um longo tempo no serviço de acolhimento, sendo depois desligadas pela maioridade aos 18 anos. Então, a ideia é que essas crianças e adolescentes tenham uma referência, um adulto, que se relacione com ela, que se envolva com a sua história, com a sua vida, com seus projetos e que possa acompanhá-la a partir do momento que ele se torna um padrinho ou madrinha e afilhado ou afilhada para o resto da vida.
E esses padrinhos são voluntários? Né? Sim, são voluntários e é importante dizer que, assim como acontece no apadrinhamento afetivo, a gente precisa muito dessa força comunitária e voluntária para desenvolver os nossos programas, não só o apadrinhamento. Então, como a Mônica disse, somos 28 profissionais contratados, mas a gente conta com mais ou menos 500 voluntários por ano para desenvolver todos os programas e ações que são feitos a partir do voluntariado. Nem todos os programas do Instituto são realizados a partir do voluntariado, mas uma parte significativa, sim. Você falou dos outros programas do Instituto. Explica pra gente, né, tanto a Mônica quanto a Débora, quais são os outros programas, né, como que eles funcionam? A gente tem o Contato, que é um programa de psicoterapia voluntária. Então, psicoterapeutas atendem nos seus próprios consultórios, crianças e adolescentes acolhidos. Também é um programa voluntário. Temos também o Grupo Nós, que é um programa que tem como objetivo dar um suporte para adolescentes que vão sair do acolhimento pela maioridade, ou seja, aqueles que fizeram 18 anos, que não retornaram para suas famílias de origem e não foram adotados. Então, a partir dos 18 anos, vão lidar aí autonomamente com o mundo aí afora, com os vários desafios profissionais, de moradia, de relacionamentos. E o Grupo Nós, ele existe para que esses meninos e meninas não se sintam tão sozinhos nesse momento tão difícil. E esse programa é desenvolvido por técnicos contratados. Além disso, a gente tem o programa de formação, que é um programa de qualificação continuada dos profissionais que atuam nos serviços de acolhimento. Então, é um programa voltado para os técnicos e educadores que trabalham dentro do abrigo e que precisam de muito suporte técnico para desenvolver um trabalho que é de alta complexidade. Então, esse programa existe para ajudá-los a refletir sobre as suas práticas, a melhorar o seu trabalho no dia a dia, conseguindo oferecer o melhor atendimento possível para as crianças e adolescentes. O apadrinhamento afetivo, que a gente já comentou, o Fazendo Minha História, e além disso a gente executa a partir desse ano um serviço de acolhimento familiar. Então temos por volta de 10 famílias acolhedoras que nesse momento acolhem bebês de 0 a 2 anos em suas casas. É um projeto comunitário, não é um projeto de construção de família, porque as crianças ficam temporariamente, por um período de no máximo 2 anos com essas famílias, para depois retornarem para suas famílias de origem ou serem adotados. Mônica, conta pra gente um pouco mais desse projeto que é bem bonito, né? Sim. Bebezinhos que chegam lá sem pai, sem mãe, né? Foram afastados logo cedo, eles vão para uma outra família. Como que é a escolha dessas famílias? Porque não deve ser fácil escolher uma família para deixar um bebê, né? Sim. Em todos os programas do Instituto, a gente trabalha com a qualificação dos voluntários. Nesse caso, não é um trabalho totalmente voluntário, existe uma remuneração dessas famílias, mais uma ajuda de custo do que uma remuneração, mas existe todo um processo de qualificação e de seleção dessas famílias, bastante rigoroso. É um trabalho muito bonito que a gente vem acompanhando, bastante desafiador, por isso a gente dá muito suporte. Essas famílias têm encontros no mínimo quinzenalmente com a equipe do projeto para serem acompanhadas nesse percurso de acolhimento e de cuidado com os bebês. A família acolhedora é uma modalidade de acolhimento, assim como o abrigo e a casa lar. Na Europa é muito comum, muito frequente, praticamente 80% dos acolhimentos são em famílias acolhedoras. No caso do Instituto Fazendo História, nesse momento em que o projeto ainda é novo e a gente vem percebendo, tem até uma campanha internacional pela não institucionalização das crianças pequenas, por isso nossa opção pelo maior benefício é que sejam acolhidos bebês de 0 a 2 anos, mas na lei, na tipificação, essa modalidade de acolhimento é para de 0 a 18 anos e a gente percebe o grande benefício. Existem até pesquisas que mostram o quão esse cuidado individualizado e realmente a rotina que uma família pode proporcionar ao bebê faz toda a diferença no desenvolvimento emocional, cognitivo, motor. Há quanto tempo vocês têm esse projeto? Esse serviço de acolhimento começou esse ano.
Então, é o primeiro ano que a gente está desenvolvendo, de fato, um serviço de acolhimento. Importante dizer que, por lei, ele é prioritário, né? A Mônica até chegou a comentar, mas, infelizmente, no Brasil, só 4% das crianças e adolescentes estão em famílias acolhedoras, embora a lei diga que a maioria delas deveria estar nesse tipo de serviço, justamente pela individualidade do acolhimento que pode ser oferecido dentro de uma família. Bem legal. Eu acho que durante todo esse tempo do Instituto, devem ter passado crianças e adolescentes com diversas histórias. Tem alguma que marcou muito vocês? Bom, a gente fica muito comovido quando o nosso público, né, as crianças e adolescentes, nos procuram para dizer o quão importante foi esse trabalho que foi realizado com elas, o contato com o colaborador voluntário do programa. Então, a gente teve recentemente alguns adolescentes que nos procuraram e isso é muito gratificante, porque muitas vezes, né, por ser um serviço temporário, eles voltam para casa, são adotados ou depois de fazer 18 anos se lançam aí numa vida autônoma e a gente acaba perdendo contato. Então, é muito emocionante quando eles voltam dizendo, nossa, eu tenho meu álbum até hoje, eu queria ter contato com a minha colaboradora, queria agradecer pelo que ela fez comigo e tudo mais. A gente também tem acompanhado, né, através do apadrinhamento e de alguns apadrinhamentos que aconteceram até espontaneamente antes da formalização do programa, pessoas que estão aí com um vínculo com a criança e adolescente há anos. E aí, passando por todos os percalços e conquistas delas há 3 anos. Então, a gente tem um padrinho que acompanhou a adolescente quando ela saiu do serviço. Nesse período, ela passou por algumas dificuldades, ele esteve lá para ajudá-la. Depois, ela retornou. Enfim, a gente fica bastante comovido com a permanência desses adultos, que é o que a gente realmente acredita que é importante para essas crianças e adolescentes. Algo bacana também é quando famílias adotivas nos procuram, seja para agradecer pelo registro dos seus filhos, né, por terem recebido seus filhos junto com um álbum que os ajudasse a conhecê-los melhor, a entenderem quais eram os seus hábitos, quais eram as suas características. Isso facilita muito num processo de adaptação, né, entre a família e uma criança adotada. Então, isso também é bastante significativo para a gente. E às vezes a gente também recebe, ao contrário, famílias adotivas que nos procuram dizendo o quanto sentem por não terem recebido um álbum, né? Afinal, a gente não tem parceria com todos os serviços de acolhimento do Brasil, mas há famílias que se ressentem, que falam, puxa, eu gostaria de ter recebido um registro, eu gostaria de saber melhor qual que é a história do meu filho antes da adoção, porque a criança que é adotada, ela não nasce no momento da adoção, ela vem com uma história, com as suas marcas, e quanto mais essa história puder ser falada, puder ser reconhecida, mais facilmente vai ser a adaptação e mais bem-sucedida vai ser esse processo de adoção. Como que é para vocês trabalhar num projeto transformador desses, né? Que vocês não só acolhem as crianças, mas vocês transformam a vida de praticamente todas, né? É muito gratificante estar envolvida nesse projeto, porque a gente, na verdade, ao qualificar e acompanhar pessoas da comunidade, acaba tendo um efeito multiplicador mesmo. Então, realmente é bastante gratificante. E espaços como esse nos ajudam a dar visibilidade para o acolhimento, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que trabalho é esse, que serviço é esse. Então, também é muito bacana contribuir com a formação da nossa sociedade em relação a essa questão do acolhimento e como que a gente pode estar envolvido com um problema que não é só do Estado, que não é só dessas famílias ou dessas crianças, é um problema de todos nós e quanto maior o engajamento, mais a gente consegue contribuir. E quem quiser participar do projeto, né, se interessou, quer ser voluntário, tem algum site, e-mail, como que a pessoa faz? A gente tem no nosso site informações sobre todos os nossos programas, www.fazendohistoria.org.br. E quem quiser tirar alguma dúvida, quiser alguma informação mais específica, pode também enviar um e-mail para contato@fazendohistoria.org.br. Mônica, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigada, agradeço a você, Carol, e a TV Câmara por essa oportunidade de divulgar nosso trabalho também. Débora, muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês.
E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.